Gente, vamos juntos, tem muita notícia, expectativa de decisões importantes ao longo da semana. Daqui a pouquinho a gente vai à primeira rodada de manchetes para vocês. Eu normalmente, Fábio, começo esse tempinho que a gente tem aqui com o nosso ouvinte, priorizo falar, destacar a principal notícia do dia, até porque nosso tempo é 1 horinha, passa rápido demais e a gente está aqui pelas notícias, sempre, né? Mas, em alguns momentos, eu acho que vale a pena falar da vida, contar um caos assim e falar da vida. Eu só queria. Acho que até porque essa relação é muito. A gente tem essa relação tão de conversa mesmo com o ouvinte, né? Tem momentos, eu acho que você deve viver isso também, que a gente passa por alguma situação na rua, na vida pessoal. Assim, puxa, precisava compartilhar isso, né? Então, eu fiquei refletindo esse final de semana se deveria trazer ou não, mas acho que vale a pena pela seriedade dessa situação que tantas pessoas vivem. Eu sei que nós somos acompanhados por muitos taxistas, motoristas de aplicativo, que são uma audiência incrível, carinhosa, participativa, pessoas que ajudam muito a gente com as informações do trânsito, enfim, são as pessoas que mais enxergam, né, a cidade de São Paulo, e não só aqui em São Paulo, mas em todas as capitais, eles ajudam no momento do noticiário local com essas informações. O que eu vou contar, então, eu estou dizendo isso antes para não generalizar, né? Mas eu testemunhei uma situação nesse fim de semana que eu falei, é preciso passar adiante para que todo mundo faça uma reflexão. Eu, na sexta-noite, finalzinho do dia, estava fazendo uma coisinha aqui no cabelo que as mulheres que não querem, por enquanto, assumir os cabelos brancos fazem. E eu estava tingindo o cabelo, então o meu tratamento lá, o atendimento demorou um pouco mais. E a recepcionista do salão estava com a sobrinha. E a gente ficou até dançando dentro do salão, porque o salão já fechou e eu não tinha terminado ainda de ser atendida. A gente ficou lá papeando, eu, como diz a minha filha, saio entrevistando as pessoas. Então, eu fiquei conhecendo um pouco a história dela. E história desafiadora, assim. Uma menina jovem, de menos de 20 anos, conseguiu passar na faculdade, estudante de pedagogia. E de alguma forma, a pessoa que cuida da sobrinha de 6 anos, por uma história familiar difícil. A menina passa uma parte do dia na escola, a outra parte com o avô, que trabalha recolhendo material reciclável nas ruas. Então, a outra metade do dia, a menina passa dentro de uma carroça de material reciclável, de papelão. Uma vida dura, mas de uma pessoa que está lutando para seguir em frente, para conseguir cuidar bem da sobrinha, que infelizmente não tem contato dos pais. Bom, claro, eu impactei a vida dela, ela se atrasou para ir embora com uma menina, uma criança de 6 anos, e eu então chamei um carro de aplicativo para levá-la até a casa dela, era o mínimo que eu poderia fazer. A primeira chamada atendeu instantes depois, assim que a pessoa viu o endereço, recusada a chamada, recusada a corrida. Aí a segunda aceitou e eu esperei com ela, porque afinal eu estava chamando do meu aplicativo, eu esperei para explicar, para dar tudo certo, para que não tivesse nenhum problema. O motorista aceitou, quando a gente estava chegando, eu já me preparei para explicar para ele, a criança entrou no carro, a funcionária também do salão entrou no carro, são pessoas negras, simples, e eu fui explicar para o motorista, olha, você vai fazer uma parada para deixar na casa do avô, ali numa região central, depois vai para esse outro endereço. Imediatamente ele recusou a corrida. Não vou levar, não posso para esse lugar. E inventou que tinha um outro, que ele tinha visto outro endereço. Falou que eu tinha digitado o endereço errado. E eu mostrava para esse motorista, falei assim, olha aqui, está na tela do celular, você já aceitou e já iniciou a corrida. Aqui consta que a viagem já começou. E ele se recusou e a tia dessa criança imediatamente puxou a criança de dentro do carro, porque ela sentiu o que estava acontecendo. Então ela falou, desce, vamos sair. E ele foi-se embora, pedi que cancelasse a corrida, registrei depois essa ocorrência no aplicativo. E uma situação muito doída, assim, para mim, de ver uma pessoa passar por uma situação como essa. Quando eu pedi a corrida achando que ele me levaria, ele já tinha aceitado e chegou já iniciando a corrida. E depois, quando entra passageiro e eu vou lá explicar que fui eu que chamei, que é uma pessoa que estava me atendendo, e aí não adiantou e ele recusou a corrida. Talvez pelo endereço, uma parada era no centro, numa região central, talvez por discriminação, as 2 pessoas que entraram no carro. Eu sei que essa história mexeu muito comigo, Fábio, porque assim, a gente fala muito aqui, sempre denunciamos todas as vezes que há casos de racismo, de discriminação, seja por qual razão for, e às vezes esses casos são de repercussão global, como foi o caso do Vini Júnior,
Mas esse caso mexeu muito comigo no final de semana. Para mim foi sofrido testemunhar esse sofrimento dessa pessoa que sabe que está sendo vítima de discriminação e já nem se revolta, sabe assim? Quem ficou revoltada fui eu. Fui lá discutir com o motorista, fui mostrar para ele que ele estava mentindo, que estava na tela do celular o endereço certo, que ele tinha aceitado, que ele tinha iniciado a viagem. E depois chamei outro motorista que aceitou. De novo fui lá conversar, expliquei o que tinha acontecido e a pessoa levou tudo corretamente. Como eu cheguei em casa muito mexida com essa história, conversando com a minha filha, ela me perguntou se a vítima tinha ficado muito triste. E aí o que eu respondi para ela foi o que eu enxerguei no rosto da pessoa. É uma tristeza calejada, sabe assim? É uma tristeza silenciosa de quem já passou por isso muitas vezes. Então, assim, como a gente noticia muitas vezes casos de racismo e de preconceito, mas eu vivenciei, testemunhei uma pessoa ser vítima assim, e é muito dolorido você ver uma pessoa com essa tristeza calejada de que para ela já não adianta nem brigar, porque ela já passou por isso muitas vezes. E ela me disse, ele não se confundiu. É que ele viu o endereço, ele viu as pessoas que iriam para aquele endereço e ele recusou. Então, é uma pessoa que já passou por isso várias vezes. Talvez muitos ouvintes já tenham passado por isso várias vezes. De acenar para pedir um motorista, de pedir no aplicativo, ou um serviço, entrar numa loja, entrar num restaurante e passar por essa discriminação várias vezes. Eu testemunhei isso. E achei que não podia ficar em silêncio no sentido de fazer um apelo, que as pessoas reflitam sobre essa tristeza calejada que muitas pessoas carregam com elas diariamente. E as pessoas reflitam se de alguma forma elas também não cometem uma discriminação, ainda que não seja o caso global, de repercussão global, que não seja a ofensa explícita, mas é uma ofensa, é uma agressão e é uma humilhação. Então, eu fiz questão de compartilhar, quero dividir isso com vocês, justamente porque eu acho que quando a gente enxerga isso no dia a dia, na nossa frente, é bem mais dolorido testemunhar alguém passando por isso. Então, um beijo para as pessoas que estavam comigo nessa situação, que eu vou preservar o nome para não expor, mas que todos nós sejamos capazes de fazer essa reflexão. Quanta gente caminha por aí com essa tristeza calejada, porque rotineiramente é vítima de discriminação. É isso.